Vou dizer umas verdades. O que esse Rodrigo Hilbert fez dessa vez? Olha aqui a Cléo Pires, essa hora já, ó. Ih, vou xingar muito no Twitter. Aí eu vou fazer um snap falando mal dessa operadora. Dando treta no grupo da turma. No da minha família já tem feliz sexta-feira. Só podia ser um comunista. Ai, burguês safado. Vou lá escrever um textão. Não muda de assunto. Tá. Não muda de assunto. Não muda de assunto. O mundo da internet, ele é Vamos lá. Tu já viu um vídeo do Chico Buarque quando ele descobre que ele é xingado na internet? Não, que vídeo? Ele fala que ele passa pela rua e todo mundo dá bom dia, boa tarde, né? Como é que ele vai? E daí um dia ele botou na internet, né? Chico Buarque e tal. E daí ele descobriu que as pessoas xingam ele. Que chamam ele de velho, que chamam ele de bêbado. E daí ele dá muita risada. Ele diz que ele não bebe há anos e que ele não... que ele não sabia que as pessoas xingavam ele como ele é odiado na internet. Sim, porque naquilo que nós chamamos de vida real, ele é tá acostumado a ser admirado, a ser um ídolo, né? A população vai parar ele na rua, pedir autógrafo, abraçar, meu Deus, ele é Sim, porque no cotidiano ele deve estar muito acostumado a ser idolatrado, as pessoas pararem ele na rua, cumprimentar, elogiá-lo, porque ele é um ícone brasileiro, né? Da cultura e da arte do país. Mas na internet, sem dúvida, vai ter sido um choque, porque é um ambiente diferente, então pra ele é algo novo ser xingado, ser ofendido gratuitamente. Bah, e tem uma galera intolerante na internet, né? Mas sabe que esses dias eu estava lendo uma pesquisa de uma universidade da Espanha, em que os pesquisadores acompanharam durante anos comentários de intolerância na internet, especialmente em sites de notícias e redes sociais. E a conclusão que eles chegaram foi bastante interessante. A internet tem tanto comentário intolerante porque já não está mais se aceitando esse tipo de comentário no dia a dia. Em rodas de bar, em almoços de família, em salas de aula. Então, por um lado, seria interessante que essa intolerância se concentrasse na internet. É porque seria o último reduto, uma vez que esse grau de intolerância, de preconceito, não está mais sendo aceito nas rodas de conversa. Mas um problema disso é que como as pessoas elas se aglomeraram na internet, essas pessoas intolerantes se aglomeraram na internet, elas estão se organizando e fazendo um movimento oposto, saindo da internet para manifestações de intolerância, né? Como a gente viu recentemente. Tem um pensador da área da comunicação, um grande estudioso, chamado Humberto Eco, e ele diz que a internet deu voz aos imbecis. Então, que imbecil, ou intolerante, sempre existiu. Mas ele falava numa roda de bar, falavam entre um ou outro amigo e não eram ouvidos. Mas agora com a internet eles ganharam visibilidade. Isso é perigoso. Querendo ou não, essa relação tão forte pela internet ela ainda é muito recente. Então é como se nós estivéssemos na pré-história da internet. Ou seja, seguimos muito mais os nossos próprios instintos do que necessariamente uma conduta moral, ética ou códigos de comportamento. Por exemplo, se tu estás num casamento, numa festa de 15 anos, num velório, na sala de aula numa noite, o teu comportamento vai ser diferente. Ele vai estar adequado ao contexto que está inserido. Nesse sentido, nós temos um código de conduta, de comportamento para cada contexto. A questão é que na internet a gente ainda não desenvolveu uma etiqueta específica, uma forma de se relacionar. Qual seria o meio, o código, a conduta, o comportamento adequado? Lembrando que a palavra etiqueta não tem nada a ver com a questão de frescura de rituais, qual talher usar, mas etiqueta vem de ética, ética enquanto código de comportamento, código de relacionamento. E eu acho muito complicado, assim, porque às vezes a pessoa nem lê a matéria, lê só a chamada, ou não sabe do que aquela pessoa tá falando direito, mas vai lá e comenta, e xinga, e briga, e começa uma briga gigantesca, né, por uma bobagem, ou por uma falha de interpretação, uma falha de comunicação. Isso é bem complicado, né? São dois grandes problemas, a intolerância e a interpretação de texto. A grande questão é até que ponto a tua liberdade de expressão não é um discurso de ódio. Até que ponto a minha liberdade não interfere no direito do outro. E pra resolver isso, Ralf, como é que a gente faz? Sabe, tipo, uma coisa que eu penso bastante, tanto na internet quanto no dia a dia, é a questão da empatia. A gente tem que se colocar no lugar do outro.
Será que eu gostaria de abrir meu e-mail e ver aquelas coisas, abrir comentário, abrir meu próprio Twitter e ter algumas mensagens de ódio? Porque é a mesma coisa, independente da pessoa ser famosa ou não, alguém vai ler aquilo ali, né? E eu creio que essa questão de alteridade, de empatia, ela se dá muito com o contato com o outro. E a internet, querendo ou não, de uma forma ou de outra, ela distancia o aspecto do contato com o outro no sentido do encontro. E essa questão da empatia, da alteridade, de se colocar no lugar do outro, eu acho que ela é um resultado muito grande da questão do encontro, de encontrar com o diferente. E muitas vezes a internet e as redes sociais, que podem nos aproximar, pessoas tão distantes, acaba com que cada vez mais nos coloquem em uma bolha. Então no Twitter eu vou seguir as pessoas que têm um pensamento igual a mim. No Facebook, os meus amigos, ou as pessoas que pensam iguais a mim, eu continuo sendo amigo, demais eu excluo. É muito mais fácil eu conseguir conviver com pessoas somente que pensam igual a mim. O meu feed de notícias vai somente reforçar aquilo que eu já penso. Então eu tenho uma dificuldade muito grande em entrar em contato com o outro, com aquele que pensa diferente, que age diferente, que é diferente de mim. E cada vez que eu conviva menos com a diferença, mais problema eu vou ter para ser empático, para me colocar no lugar do outro, para praticar alteridade. E outra coisa, às vezes tu tá num dia ruim, né? Aí tu leu uma notícia, fica com raiva, vai lá e despeja toda a tua raiva. E aquilo fica na internet. E pra ti, depois, sei lá, passa a tua raiva. Mas pode ser que outra pessoa, em outro momento, pegue aquela mensagem e use de outra forma. E daí a tua mensagem vai ficar na internet. E depois tu vai, toma um banho, sei lá, sai pra refletir e acaba, descansa. Só que a mensagem fica e vai alguém lá e usa daquilo para um outro fim. É interessante porque muitas vezes tu estar sozinho e sozinha em casa escrevendo aquilo, na tua cabeça é como se aquilo fosse só pra ti. Só que tu tem que perceber que quando tu tá colocando alguma coisa na internet, é como se tu estivesse gritando pro mundo inteiro ouvir. Tem uma música do Tim Maia que ele fala: "Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir". O que a gente falaria se o mundo inteiro pudesse nos ouvir? Pois é, quando a gente escreve alguma coisa na internet, o mundo inteiro está nos ouvindo. Ah, a internet não para, o celular... Né? Que loucura a internet, né? Vídeo! É exagerado, né? É demais. É muito. É um absurdo. É um negócio muito louco. Tipo, é muito. É tipo desse toda tamanho. A internet. É assim, alguns portais já proibiram, né, a questão dos comentários como uma tentativa de evitar essa proliferação desse ódio gratuito, né? Outros usam moderação. O que é sempre uma questão polêmica, porque o que tu vai utilizar como parâmetro para bloquear um comentário e liberar o outro? Tem um caso interessante que vem da Finlândia, onde nas redes sociais, em portais que tem espaço para comentários, para que abra a caixa de comentário, tem que responder um teste simples, com 4 ou 5 questões. São questões de interpretação do texto. Então, para te poder comentar, tu tem que comprovar para o portal que tu conseguiu ler e entender o texto. Óbvio que tu pode questionar, criticar o texto, mas tu tem que comprovar que tu leu todo e conseguiu compreender. O que demonstra que a maior parte dos comentários intolerantes são de pessoas que, além da intolerância, tem aquele probleminha já falado de interpretação. As pessoas não se prestam a ler até o final e já saem comentando. Lê o título da reportagem e já sai destilando ódio. São questões relevantes, né, que devem estar no Marco Civil, que devem ser debatidas, que devem, inclusive, ser amplamente divulgadas. Isso, esses temas têm como uma fonte muito rica para o debate e reflexão o nosso Marco Civil. Marco Civil que é tão recente no Brasil, um assunto tão polêmico, e nele contém as regras, as etiquetas, né, o manual de comportamento, de legislação, do que pode e o que não pode na internet. Mas sabe o que eu acho interessante, que tem melhorado um tempo pra cá, que as pessoas estão respondendo. Então tem um discurso de intolerância, mas aí tem alguém debatendo e esse debate está se ampliando, de repente está até amadurecendo. Tu não sente mais maduro o debate na internet? E eu acho interessante que muitos estudos e pesquisas têm apontado que a forma de diminuir a violência, o discurso de ódio e a intolerância na internet e redes sociais é justamente através do diálogo. A palavra é a principal ferramenta, a principal fonte para quebrar essa intolerância, quebrar esse discurso de ódio, esse preconceito e intolerância. Nesse sentido, é importante que a gente não exclua, que a gente não ignore, que a gente não responda com mais violência, mas que a gente tente argumentar. Olha o que alguém vai dizer, mas o que adianta argumentar se a pessoa está sendo intolerante, ela não vai nem ler? A questão é que a internet está cada vez mais acumulando o discurso de ódio. Só que a gente tem que pensar que quem vai ler, lembra lá, é todo mundo. Então se tu responder um discurso de ódio de forma tolerante, mesmo que quem fez o discurso de ódio não mude de opinião, outras pessoas vão acessar aquele discurso de ódio, porém vão acessar também o teu texto, a tua resposta. Logo, nos vem aquela frase do Luther King:
O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. A gente tem que colocar mais tolerância na internet. A internet traz essa redemocratização, então a gente tem que aproveitar esse espaço. Não é deixar a discussão gratuita, é propor o debate, continuar com o debate e tentar mudar alguma coisa. Então a questão que isso nos coloca é que a gente pense um pouco mais sobre como a gente tem usado a internet, para que e para quem a gente tem utilizado as redes sociais. Então toda vez que aparecer uma mensagem de ódio, alguma frase de intolerância no seu feed de notícia, você já sabe. Não muda de assunto. Boa noite, gente. Oi, mãe, só rapidinho, tá? Oi, família, tudo bem? Um beijo, Nena, beijo, Pola. É muito chato, né? A gente chega nesse momento que a gente tem que indicar alguém. E eu gosto bastante dos guris, mas eu acho que é questão de objetivos, né? A gente tem que pensar que no final é um só que vai vencer. Então, eu sou obrigada a votar, né? Eu vou votar no Ralph, porque eu acho que ele tá roubando meu protagonismo nesse momento do jogo. E é isso, eu gosto muito dele, gosto bastante dele, quero que tudo dê certo pra ele. Acho que ele tem uma boa chance de conseguir dinheiro lá fora, né? Com revista, sei lá. Mas é isso. Desculpa, tá, gente? Ralph, tchau. Obrigado, Biel. Foi uma semana pesada, Bial, semana tensa aqui entre nós do Não Muda de Assunto, e queria mandar um abraço, um beijo para todos os meus estudantes, para minhas estudantes, dizer que tá difícil a convivência. E assim, é difícil para mim, tá sendo muito complicado, eu pensei bastante e especialmente nos últimos dias eu senti que o Nicolas estava diferente. Eu senti que ele não estava querendo ajudar, eu senti que ele estava grosso comigo, intolerante, tipo, na própria questão da louça, eu que tenho que lavar a louça sempre sozinho, né? Eu não acho justo isso. Então, assim, a própria questão do shampoo, a gente sempre dividiu o shampoo, né? Mas agora, eu não sei, de um tempo pra cá ele ficou egoísta e... Sei, Bial, vamos lá. Meu voto essa semana é pro Nicolas. Opa, e aí, gente? E aí, Bial, queria mandar um abraço pra todo mundo, mas é muito difícil essa decisão, mas o meu voto de hoje vai pra Maria, porque é foda, eu fui na casa dela e só tinha charge pra comer, e aí isso torna cada vez mais difícil, são as pequenas coisas, e aquele detalhe que ela pediu pra mudar na edição, aquela coisa, vai deixando pesado o convívio, e é por isso que o meu voto dessa semana é pra Maria. Boa noite. Use protetor solar. Fim. O Trump me respondeu no Twitter. E o Datena criou um canal no YouTube.